Início, capítulo 19, foi a primeira vez que houve essa expressão referindo-se aos cristãos. Era o povo do caminho. Então, na Bíblia a gente vê várias palavras para identificar o povo de Deus. Então, aqui em Atos a gente vê discípulos, eram os discípulos de Cristo, isso usa toda hora. Cristãos, a palavra cristão foi usada pela primeira vez lá na igreja de Antioquia. Foi aqui na igreja de Antioquia, pouco tempo antes aqui, que o povo de Deus foi reconhecido como os cristãos. E os cristãos, essa palavra no original hebraico significa pequenos cristos. Então nós somos os pequenos cristos, porque a consciência do povo de Deus e dos discípulos é que eles eram corpo de Cristo. Então não é heresia falar que nós somos Cristo. Só que lógico, Ele é o cabeça, nós somos o corpo. Ele é maior, nós somos pequenos. Guardada as grandes proporções, nós somos pequenos cristos. Então quando você diz que é um cristão, o que você está querendo dizer mesmo, o que significa é que você é Cristo. Você é parte do corpo de Cristo. E aí alguns chamavam de irmãos, santos, e também agora, pela primeira vez, a gente escuta essa expressão do caminho, amém? E essa é uma expressão muito rica, nós podíamos ficar aqui muito tempo extraindo dessa expressão aqui coisas tão valiosas para nós, Mas eu queria falar de alguns pontos sobre essa expressão, porque o caminho aí está com letra maiúscula e é exatamente para referir a Jesus Cristo, porque Ele é o caminho. João 14,6 diz isso, ele mesmo dizendo a respeito dele, ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Só existe caminho, acho que uma coisa meditando nessa expressão, os do caminho, só existe caminho se houver princípio e fim. Você não tem caminho se não tiver princípio e fim. O que é o caminho? É algo que liga o princípio e é algo que liga o fim. Amém? Portanto, para vivermos no caminho e para sermos reconhecidos, e é uma honra ser chamado como os do caminho, para sermos os do caminho, temos que ganhar a consciência do que nós estamos ligando. Nós estamos ligando um princípio e um fim. Não tem jeito da gente viver intensamente o que essa expressão significa, se a gente antes não tiver consciência de qual é a origem e qual é o destino que nós estamos ligando, e por isso nós somos o caminho, junto com Cristo. Amém, queridos? Então Jesus ele é completo porque Ele é o alfa e o ômega, Ele é o princípio e Ele é o fim, mas Ele não é só o princípio e fim, Ele é o princípio, Ele é o caminho e Ele é o fim. Então Jesus é pleno, é completo, porque Ele não está destituído de nada, Ele não está destituído de origem, Ele não está destituído de destino, de propósito, como Ele não está destituído de caminho, de processo. Então Ele não está destituído de identidade, de natureza, origem, Ele não está destituído de caminho, processo, e Ele não está destituído de fim, de propósito, de destino. Amém? Então temos que ganhar consciência. Para a gente ser os do caminho, qual que é a origem? Qual que é a origem? Cristo é a origem. E eu tenho que cada vez mais ganhar consciência de que eu não sou fruto de biologia. Qual que é a minha origem? Se eu sou reconhecido como o do caminho, de onde eu comecei? Qual que é a minha origem? E a gente tem que entender, amado, que a nossa origem não é biológica apenas. A biologia é uma imagem. Eu não me limito à carne, à fisiologia, à biologia. Eu sou espírito, eu sou espiritual. Portanto, a minha origem não é a partir da capacidade de uma célula microscópica transpor todas as barreiras e chegar até outra célula microscópica e fecundá-la.
Não é ali que aconteceu a minha origem. Não é ali que foi o meu início. Ali foi uma expressão visível, foi uma imagem visível de algo invisível, de uma origem invisível muito antes dali. E agora eu te pergunto, porque há toda uma celeuma em torno do aborto, como é que começa a vida? É na fecundação, é quando o coração começa a bater, é quando o feto tem cérebro e já, portanto, tem alguma consciência mínima ali. Quando é que começa a vida? Não, amado, e aí tem toda uma discussão, depois dos 3 meses de fecundação. Não, é na fecundação. Eu vou mais além, eu vou mais para trás, eu sou muito mais radical. Se você quiser conversar sobre aborto comigo, você vai ver que eu sou muito mais radical. Porque a nossa vida, eu não comecei naquela fecundação. Eu me recuso a acreditar nisso. Porque a minha origem não é a partir de 2 células microscópicas, que uma nadou em direção à outra e foi vencedora e conseguiu chegar e conseguiu entrar. Eu recuso a entender que a minha origem é ali, que o meu início é ali. Então, quando nós estamos falando de aborto, dessa questão toda, amado, isso a vida humana é bendita e ela nasceu antes disso. O salmista diz no Salmo 139, pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe. Graças te dou, visto por modo assombrosamente maravilhoso me formastes. As tuas obras são admiráveis. E a minha alma o sabe muito bem. Eu quero te perguntar isso. A sua alma sabe muito bem a forma assombrosa da sua origem. O salmista está dizendo, a minha alma o sabe muito bem, a forma assombrosa com que eu fui criado e a minha origem. Muito dos nossos problemas, no caminho, no processo, no dia de hoje, é porque nós não cremos na nossa origem. Nós não cremos na origem nossa em Deus, que nós nascemos do coração de Deus. Que nós nascemos antes da fundação do mundo. E isso atrapalha o hoje, isso atrapalha a gente ser o do caminho. O problema de hoje é porque nós duvidamos da origem e duvidamos do destino. E, portanto, não sabemos viver o hoje como alguém que tem consciência plena da sua identidade e natureza, e como alguém que tem consciência plena do propósito da sua vida. E aí nós estamos igual barata tonta, vivendo fora do caminho, ou buscando atalhos, sempre procurando atalhos por duvidar. Porque, meu amigo, se nós não duvidamos da origem do destino, nós não vamos viver na ansiedade de buscar atalhos cômodos no caminho. Nós vamos caminhar o caminho que Deus tem para nós, enfrentando o que vier pela frente nesse caminho, porque nós sabemos que nada e ninguém vai nos roubar a nossa origem e o nosso destino. Porque começa em Jesus e termina em Jesus. Quem que vai roubar? Quem que vai impedir? Será principado, demônio, capeta? Será doença? Será o passado, o presente, o porvir? Quem nos separará do amor de Deus? Então, ser o do caminho depende de fé. Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Fé em quê, amado? Fé na minha capacidade? Fé nas minhas decisões? Eu não estava lá na origem para sonhar a meu respeito. Você estava lá? Você estava lá na origem para planejar a sua vida, para sonhar a sua personalidade, para arquitetar o seu tamanho, a cor do seu cabelo, dos seus olhos? Você estava lá para aconselhar a Deus, para dizer a Deus, Deus, faz assim, faz assado, muda assim, muda assado. Eu acho que vai ficar melhor assim.
Eu acho que eu não sou bem essa pessoa, não, Deus. O Senhor errou no corpo que o Senhor me deu. Ah, não, Deus, eu acho que eu preferia nascer mulher. Quero ser homem, não. Ah, não, Deus, eu acho que assim, meu estilo é mais masculino. Eu preferia nascer homem do que mulher. Qual de nós estava lá, irmãos? Os teus olhos me viram, a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, e cada um deles escritos e determinado quando nenhum deles ainda havia. Oh, irmãos, está vendo? Essa é a paz que o mundo não pode dar. Crer nisso gera paz, para a gente viver o caminho hoje. Em nome de Jesus. Você crê nisso? Você ainda era substância informe. Você não gosta da sua forma, não? Você ainda era substância informe, como Deus, o grande arquiteto, o Criador de todas as coisas, te idealizou. Te idealizou. Ele sabe da forma. Para de lutar contra Deus por parâmetros desse mundo de avaliação de resultados. O mundo te julga por uma aparência, por uma forma. Para de lutar com o mundo por isso. E começa a escutar mais Deus a seu respeito. Começa a escutar mais o seu Criador, aquele que sonhou, que te fez antes da fundação do mundo. Eu não sou fruto de um alinhamento dos astros naquele mês e ano que eu nasci. Portanto, em nome de Jesus, não é o horóscopo que vai te determinar como é que vão ser seus dias. Porque não são os astros que me pariram. Não é uma confluência de estrelas. E porque eu nasci naquela hora, naquele dia, naquele ano, naquele mês, isso vai determinar a minha personalidade, como é que eu sou, como é que eu vou lidar com a vida. Isso é sofisma, isso é mentira do capeta. Eu não nasci dos astros e das estrelas. A minha origem é em Cristo.